Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e essa é a disciplina Teorias Educacionais, Pedagógica, Trabalho e Sociedade. Eu estou aqui no estúdio do IFRO Campus Zona Norte, no cenário de gravação com o fundo branco e os dizeres EAD Mudando Realidade. E eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de tamanho médio, estou com uma roupa preta, um casaco preto e um tênis preto com branco. Então, gente, vamos lá para a nossa unidade 1 da disciplina. Vamos falar um pouco sobre esse idealismo e materialismo que nós iniciamos nessa discussão das teorias educacionais. Vamos aqui comigo entender um pouco essas matrizes teóricas em que nós começamos a falar dentro dessa unidade 1. E nesse primeiro texto da unidade 1, a gente trata de duas grandes linhas de pensamento dentro da filosofia que acabam reverberando, ou seja, refletindo também na educação daquele momento. Como eu disse para vocês na apresentação da disciplina, nós estamos nos atendo ao mundo ocidental. Então, nós vamos falar aqui sobre o idealismo e o materialismo. Vamos aqui comigo, então, acompanhar no quadro de que nós estamos falando hoje. Essa epistemologias da educação. Quais são as diversas formas de pensamento científico, teórico, que nós podemos entender a educação desse modo. Então, nessa primeira unidade, a gente estudou alguns fundamentos teóricos, filosóficos da educação, passando pelos conceitos de materialismo e idealismo. Então, a gente vai rever hoje sobre o idealismo e o materialismo. Mas antes, eu trouxe para vocês um vídeo, do canal Filosofia, na qual se explica o que é a epistemologia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. É uma palavra que se fala muito no mundo científico, no mundo acadêmico, na universidade, no Instituto Federal, que é a epistemologia, que pode ser aplicada a diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos aí, quando se fala em epistemologias, a gente vai ter a epistemologia da geografia, a epistemologia da história, a epistemologia da sociologia, da matemática, da física. Então, o que quer dizer mesmo essa palavra epistemologia? A epistemologia, ela vem para ancorar o estudo do próprio conhecimento de determinada área, ou seja, como são construídas as matrizes teóricas, as matrizes metodológicas de determinada área do conhecimento. Então, por isso a gente chama de epistemologia. Então, aqui no quadro, eu trouxe para vocês algumas palavras-chave para vocês poderem entender o que seria epistemologicamente falando, como que se constrói o conhecimento pedagógico. Então, aqui, olha só, nós temos a epistemologia como um conhecimento, Episteme é o conhecimento. Então, como esse conhecimento é produzido, como que se traz essas matrizes, esses fundamentos. Tanto na filosofia como na ciência, a epistemologia é uma palavra muito importante para entender esse meio, como a gente vai transitar dentro das áreas do conhecimento. Então, a origem do conhecimento traz aí algumas leituras básicas do René Descartes, e do David Hume, que o próprio autor, que o próprio apresentador do canal fala um pouco sobre eles, que vai versar sobre a experiência ou a razão, ou seja, um conhecimento baseado na experiência é o válido, ou conhecimento baseado na racionalidade. Então, essa é uma discussão filosófica muito profunda, que vai se estender aí a diversos autores que vão defender as suas linhas de pensamento. Então, existe o conhecimento construído com base na experiência. Então, vocês já devem ter ouvido aí a palavra experimentação, que é quando a gente vai realmente olhar, visualizar e investigar o objeto, onde você vai fazer aquelas experimentações.
a vivência, e a razão ela está mais ancorada na racionalidade, no pensamento, na construção mental sobre determinado conhecimento. Então são mundos diferentes, formas diferentes de compreender a realidade através da experimentação ou a realidade através da razão. Então, continuando aqui, a gente observa que existem outras formas também, a partir da experiência e da razão, a gente traz duas determinadas formas de compreender a partir da ciência e da filosofia, que é a dedução, né, e a indução. Então, a dedução vai estar ancorada no aspecto da racionalização, da razão, né, o conhecimento dedutivo, e o conhecimento indutivo, ele vai ser oriundo dessa experimentação, da experiência, de como você vai realmente vivenciar e ver o objeto. E a epistemologia, no meio disso tudo, do que a gente está dizendo aqui, é um estudo do conhecimento, tanto do conhecimento racionalizado como do conhecimento experimentado, né, que vai também se estender aos métodos científicos e outros temas. Então, aí nesse vídeo você vai ver um pouco disso tudo, que é um vídeo relativamente curto, então não deixem de assistir, para vocês entenderem um pouco sobre essa epistemologia, ok? Passando então para o nosso texto principal, que é esse texto que nós vamos falar hoje, que versa sobre o pensamento dessas matrizes teóricas, que fala sobre o idealismo e o materialismo, tá? Então aqui nós podemos iniciar pelo entendimento de que o conhecimento ele existe enquanto um aspecto inerente ao processo educacional. Se existe o processo educacional, gente, é porque existe um conhecimento anterior a isso, um conhecimento que a gente vai perpassando por gerações. Mas também não só isso, nós também temos a prática social que vai estar presente na nossa vida enquanto seres humanos, desde as épocas mais remotas até os dias atuais. Bom, aí a gente começa então a esmiuçar sobre essa questão a partir da sociedade grega, como eu falei para vocês, né, que aquela imagem ela estava dando uma pista do que nós iríamos falar na primeira unidade, que nessa escola de pensamento de Atenas, ela traz algumas linhas que vão nos acompanhar ao longo da história, né? A linha do idealismo, que pode ser compreendida por meio do intelecto e da racionalidade, ou seja, a forma de entender o mundo a partir do pensamento, da reflexão, né? Isso tem toda uma matriz mais filosófica. Bem, e para entender isso, a gente tem os primeiros filósofos que trazem para nós aí essas linhas ideais, né, de como seria a idealização de uma realidade que fosse ideal, perfeita, que fosse o melhor naquele momento. Nós temos o Sócrates, que vem nessa valorização do conhecer a si mesmo, e nessa valorização do pensamento, nessa valorização do conhecimento. E depois dele, né, o seu aluno, que também se tornou um grande filósofo, um grande nome da filosofia, que é o Platão, que fala da educação para homens livres, né? Aí a gente começa a entender aí como a educação começou a ser delineada no mundo ocidental. Então, nessa questão da educação, ela deveria, essas pessoas que são livres, é bom que se deixe bem claro que naquele momento a educação não pertencia a todas as pessoas, brancas, negras, enfim. O aspecto da educação era muito restrita a determinados grupos, tá? Então, nesse momento histórico, a gente está falando de educação para homens, quando eu falo homens, é homens mesmo, no sentido do gênero masculino. Então, homem livre, ou seja, não poderia ser escravo. E aí a gente tem uma divisão dessas atividades aí, que aqui no quadro a gente vê, por exemplo, a educação se dividia em 3. Então, essa pessoa ela iria receber a educação até os 20 anos, ok? Depois, a educação iria se dividir em 3 módulos, em 3 formas, que vai ser de acordo com a psique, tá? De acordo com o quê? Com as características daquela pessoa. Isso é segundo Platão, como seria o ideal, né?
Então, nós temos o bronze, que seria o trabalho braçal. Dependendo da psique, essa pessoa iria ser encaminhada para o trabalho braçal, ou prata para os guerreiros, ou ouro para a arte de dialogar, né? Seria aí quase que um político. Então, essa educação ela era dividida de acordo com a psique, segundo o Platão, ok? Bom, então, partindo desse princípio, a gente também tem aí um pequeno esquema para mostrar para vocês como é que esses grupos iriam se dividir nessa educação grega. Seria o quê? Educação para atividades braçais, né? Então, educação para se já botar em prática e estar realmente numa atividade que iria demandar não tanto conhecimento em si, mas a força física. E a escola naquele momento era o lugar do ócio, era o lugar do pensamento, é o lugar do conhecimento. Então, é um lugar de privilégio. A escola, então, para certas classes, para certos grupos ali, não era para todos, era para aqueles que iriam exercer as atividades da arte do diálogo, da política. Então, essa escola era o lugar do ócio, né? Olha só como era diferente essa distinção aí, tá bom? Bom, então, entendendo por aí, nós temos, então, o pensamento de Aristóteles, que já vem mudando, né, de perspectiva, porque ele não traz a ideia de idealismo. Ele não defende o idealismo, ele já defende a teoria materialista ou a teoria realista, para a qual as devidas explicações do fenômeno devem ser buscadas em si, né, na sua realidade, na sua prática, e não por meio da contemplação, como era feita na perspectiva idealista. Então, Aristóteles, que é esse último aqui, ele traz uma outra linha de pensamento. Que linha é essa? A educação ela seria feita pela imitação da vida dos adultos. As crianças iriam imitar a vida dos adultos. E o conhecimento, ele deveria ser buscado a partir do mundo real, da realidade de cada indivíduo, e não do mundo das ideias, como era defendido pelo Platão, né? Pelo Platão e pelo Sócrates. Então, ele foi um teórico que escreveu sobre muita coisa. Ele escreveu sobre a ciência, a natureza, ética, política, metafísica. Então, ele era um pensador completo, que falava de tudo um pouco, né? De uma maneira bastante, enfim, era muito à frente do seu tempo, né? Então, você já parou para pensar que toda a construção filosófica e histórica, ela acaba desaguando na prática educacional? Então, nesse momento, a gente chegou aqui vendo que o materialismo e o idealismo criaram formas de educação diferentes. Então, como é que isso reflete-se hoje, nos dias atuais ainda, na prática educacional, no ensino-aprendizagem? Será que nós estamos vivendo uma perspectiva mais idealista ou nós estamos vivenciando uma perspectiva mais materialista? E aí, vamos ver aqui? Bom, então vamos saber como que funciona isso, tá bom? Comigo, vamos acompanhar? Bom, no pressuposto do idealismo reside no reconhecimento do papel ativo, decisivo e nas ideias da consciência humana na história, né? Então, quando a gente fala de educação no idealismo, a gente pode afirmar que as concepções pedagógicas, elas criam modelos sem a imprescindível análise do contexto histórico, ou seja, aí já tem uma crítica, né? Que o idealismo, ele despreza o contexto histórico e sociológico daquela realidade. Então, para algumas teorias que nós vamos conhecer lá na frente, a gente trabalha as pedagogias do aprender a aprender. Então, aqui nessa perspectiva idealista, a gente traz alguns aspectos aí da escola nova. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar um pouco sobre isso durante a disciplina. Então, as pedagogias da escola nova, ela vai mais relacionada ao aspecto de como aprender e não faz uma leitura social e histórica sobre esse processo, tá? Então, nessa perspectiva do idealismo, a educação ela é um processo individual, contínuo, e o mais importante aqui para vocês entenderem, ela é de responsabilidade pessoal. Então, isso quer dizer que cada pessoa, na sua realidade, ela é responsável pela sua educação. Não depende de governo, não depende de políticas públicas, não depende nada disso. O contexto da educação está relacionado somente ao indivíduo. Essa é uma herança da perspectiva idealista.
Então, vamos conhecer mais um pouco sobre isso aqui? Bom, como é que fica, então, o ensino nessa questão? O ensino, o professor ele não vai ensinar o aluno. Por quê? Porque na perspectiva idealista, platônica, no mundo das ideias, todas as pessoas já têm esse conhecimento. O que vai acontecer é que ela vai ser conduzida nesse processo a desenvolver o seu interesse e a sua curiosidade. Então, assim, ele já tem esse conhecimento, ele vai apenas acessá-lo lá no seu inconsciente, ele vai acessar lá no mundo das ideias dele. Então, o professor não ensina ninguém, o professor ele conduz ele a este conhecimento, a essa curiosidade, a esse desenvolvimento, ok? É bastante importante vocês verem a forma com que isso se conduz aí na ideia idealista. E aí, as críticas a essa teoria. O que se tem falado em relação a essa teoria idealista? Bom, a teoria, ela deixa de lado as relações de poder, como eu disse para vocês, acaba trazendo o aluno como o único responsável pelo seu sucesso ou o seu fracasso. Enfim, entre isso, né, a gente tem a democracia das teorias da competência, é uma democracia separada da realidade, ou seja, o aluno vai desenvolver a sua própria competência e não depende de nada nem de ninguém. Isso traz consigo, então, uma crítica que essas teorias idealistas, elas são descoladas da realidade. Ela não traz exatamente os problemas reais que se tem na educação, que está relacionada à sociedade em si. Então, essa teoria traz consigo também essa lacuna, essa crítica dentro das análises dos autores da educação. Bom, aí em relação ao ramo materialista, a gente tem o contrário do idealismo, todo o conhecimento produzido e acumulado na humanidade até os dias atuais, ela ocorre a partir das práticas, atividades práticas, né? E a partir dessas atividades práticas, acontece então a criação de necessidades. E na criação de necessidades se cria também a organização da própria realidade. Então, o ser humano, ao longo da sua existência, ele vai criando a partir das suas necessidades, além das formas de sobrevivência, né? Ele criou também vários conhecimentos. E aí, essa atividade prática que ele fala é o trabalho. Nós criamos o trabalho, né? Então, a partir do trabalho, a gente desenvolve e acumula os conhecimentos. E aí, com isso, nós desenvolvemos a ciência, a tecnologia, a filosofia, né? A partir desses conhecimentos práticos. E aí, ele se dá também, essa teoria, ela dá uma importância para a ciência e para os conceitos das teorias da realidade, principalmente a experimentação. O conceito de experimentação, o conceito que vai levar a essas pesquisas de campo, de trazer dentro dessas pesquisas os resultados e a partir desses resultados demonstrar uma realidade ou uma teoria, vem dessa perspectiva aí materialista da herança aristotélica, tá bom? Muito bem, então entendendo isso, nós temos então, dentro da teoria crítica da educação, a pedagogia histórico-crítica que traz o materialismo em seu bojo. Então, na prática, no século XX, nasceu a teoria histórico-crítica que traz, né, o materialismo enquanto um bojo principal da sua existência, tá? Então, a educação, nesse sentido aí da histórico-crítica, ela sempre é uma reprodutora dos interesses dominantes. Como que muda essa realidade, então, já que a educação ela é um resultado do interesse das classes dominantes? A partir da formação de uma consciência de classe, a gente muda, então, uma realidade, tá? Então, para essa teoria, a sociedade é excludente, plena de injustiças e exploração, e isso se reflete exatamente na questão da educação. Então, a educação não pode ser descolada de uma realidade excludente e exploradora. Por isso, essa crítica ao processo do idealismo, ok? Muito bem, gente. Então, nessa questão ainda, a gente vê que a possibilidade do entendimento e funcionamento da organização social no que nós estamos inseridos coloca em risco os interesses dos grupos particulares,
cujos discursos dominantes deixam a impressão de representar os interesses de todos. Então, às vezes, os discursos educacionais, a gente acredita que aquilo é um discurso que fala de todo mundo, mas, na verdade, são discursos de grupos, e os grupos vão disputar, né, digamos, essa narrativa do poder, de quem vai poder manipular isso, ok? E as teorias não deixam de ser também uma forma de buscar representação nesses grupos. E é isso aí, gente, que nós estudamos nesse primeiro módulo, nessa primeira unidade da disciplina. Aqui atrás nós temos as nossas referências. Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem melhor esse conteúdo. E não esqueça que nós teremos o nosso encontro online para tirar dúvidas, comentários, para que nós possamos abrir mais os horizontes da nossa disciplina, tá bom? Então, encontro vocês na segunda unidade. Até mais. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.